Jovem TV, feita pra você. Venha para Elbon. Somos os pioneiros de móveis rústicos e planejados na região, desde 1996 na região dos Lagos. Aqui você encontrará móveis de qualidade de todos os tipos e ambientes e, claro, com um atendimento de excelência. Na Elbon, você terá condições facilitadas para comprar o móvel que tanto sonhou, podendo dividir em até 15 vezes suas compras. E no pagamento à vista, sempre encontrará o melhor preço, qualidade no atendimento e facilidade no pagamento. É tudo de bom. Então, não perca tempo e venha para Elbon, rodovia RJ 140, quilômetro 5, número 154. Telefone 2621-9629. Desconectar-se da sua rotina é essencial e aqui na Home Garden você pode encontrar o seu equilíbrio com a natureza. Temos variedades de mudas, orquídeas, buquês, sem contar com um espaço lindo e aconchegante. E para sua harmonização ficar perfeita, você pode saborear maravilhosas delícias em nossa cafeteria. Home Garden Center, um verdadeiro oásis em Cabo Frio. 2 lojas, Avenida Teixeira e Souza, 584 Centro e Avenida América Central, 1218 na Praia do Siqueira. Telefone 3053-4380. Churrasquinho Gourmet. Venha conhecer o melhor rodízio da região dos Lagos. Você vai se deliciar com o melhor do churrasco, com as melhores carnes nobres, pratos variados, massas e buffet de comida japonesa. Sem contar com um ambiente agradável. Servimos rodízio à la carte e o melhor preço da região. Venha viver momentos saborosos conosco. Avenida Henrique Terra 856, Portinho, Cabo Frio. Telefone 99977-3875. Olá, muito boa tarde, Cris Viviane aqui, muito obrigada, mais uma semana, toda a minha gratidão a você, a gente está entrando na sua casa, no seu comércio, e hoje, olha, a gente tem um assunto muito interessante, e é mais interessante ainda, sobretudo, para você que é pai, mãe, responsável por uma criança ou adolescente, porque hoje a gente tem aqui, nos nossos estúdios, a figura icônica aqui, principalmente aqui na cidade de Cabo Frio, em Búzios também, na região dos Lagos, né? Ela que a gente carinhosamente chama de Tia Vaninha, porque acaba sendo, né, tendo aquela figura de mãezona de todo mundo, onde chega, arrebata os corações. E vai falar aqui também de toda a bagagem dela, de toda a experiência como educadora. A gente tem bastante coisa para falar hoje, até porque a gente quer entender, né, qual o papel da escola, qual o papel dos pais. Então a gente vai ter bastante coisa para falar nesse sentido hoje, para a gente conseguir entender toda essa situação de filho criança, filho adolescente, não é isso, Tia Vaninha? Dá um oi pro pessoal. Oi, boa tarde, que alegria estar aqui, Cris. Recebi esse convite com todo carinho, com todo amor. Educação na minha vida é vocação, é cachaça, olha, né? E eu sempre falo com muita alegria porque eu acredito na educação. Muito legal, ó, é uma baita responsabilidade estar falando com a Tia Vaninha aqui, porque é uma pessoa realmente que tem uma bagagem enorme. Quantos anos, Tia Vaninha, que a senhora está no meio da educação? Desde sempre? 45 anos. Olha, não foi ontem, hein? Não foi ontem. 45 anos e dentro da escola já passei por todas as séries e todas as funções. Ó, a Tia Vaninha, ela é de uma família muito tradicional. Cabo Frio tem muito isso, né, Tia Vaninha? De valorizar as famílias que são daqui, que se fazem conhecidas, que ajudaram a construir
essa cidade, não só essa cidade, como a região dos Lagos, né? Então, tia Vaninha é de uma família muito tradicional aqui, tem bastante gente ilustre na família, né? Bastante gente conhecida. Então, assim, tem bastante coisas para doar pra gente hoje, pra gente conseguir entender hoje. E tia Vaninha também é uma empreendedora do ramo da educação, né? Tem o Menino Jesus, que é um colégio muito tradicional aqui em Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio são duas unidades, né? Uma para os pequenininhos, né? Isso, no centro da cidade. E a outra aqui pertinho, no Jardim Excelsior, perto do shopping, Escola Menino Jesus. Muito bem. E a gente também tem o Dominus em Búzios. Isso, e parece que agora Dominus já tem um filho novo, né? Isso, desde o ano passado. Letari. Escola Letari. Sabe o que significa Letari? Não, o que significa Letari? Alegrai-vos no Senhor. Olha. Então é uma escola que tem a unção da alegria, né? Os nomes da nossa escola são sempre voltados a esse Deus, né? Eu digo sempre assim, para que a gente trabalha tanto? Para prosperar, deixar legado, para quê? Para formar uma família linda, para quê? Para ver os seus filhos crescerem, se tornarem grandes profissionais, para formarem famílias, para quê? Para ver os netos também se formarem, quem sabe os bisnetos, mas para quê? Se não for para a glória do Senhor, né? Ou seja, são instituições que realmente se preocupam em passar valores para as crianças, né? É isso aí. Isso é muito importante. Agora, tia Vaninha, a gente escuta muito falar do seu Alfredo, tem Serginho também, que é secretário de Ciência e Tecnologia, hoje tem tido um baita destaque aqui na região. Sou suspeita para falar porque é um cara que eu admiro muito, é um amigo querido, né? Então, assim, a família está toda engajada nessa questão da educação, de promover o bem do próximo. Mas como nasceu a história da sua família? Família Azevedo? Então, nasceu com a minha avó, vó Cacilda ela aqui Santa em Cabo Rosa. Frio. Em Cabo Frio. Ela foi professora. Ela tinha uma professora que ela contava, que era a professora Alba. Ela tinha um carinho, uma predileção por essa professora. E aí ela se tornou professora. E aí as filhas da minha avó, entre elas a minha mãe, também, todas as três se tornaram professoras. A tia Silvia, a tia Alzinha e a minha mãe. Minha mãe e a tia Alcinha fundaram o Santa Rosa. O Colégio Santa Rosa, Isso. um colégio super tradicional também. Isso. Que aqui em Cabo Frio. Ali eu fui tudo dentro da escola. Professora de pré-escola. E o nome da educação infantil era Jardim do Menino Jesus. Assim nasceu a escola Menino Jesus. Dentro do Santa Rosa. Era uma única escola, né? E o Menino Jesus começou a crescer. Então, tomou corpo. Na verdade, a primeira... Por isso a proximidade ali da estrutura física da era escola. A casa da minha avó e a casa da minha mãe. Ali onde é o Menino Jesus, que é... No centro, era a casa onde eu nasci. Isso. Ali era a casa onde a senhora nasceu. E os fundos era uma casa que a minha avó construiu e que começou, então, a escola. Quer dizer, está muito ligada à educação mesmo, que até a casa que a senhora nasceu se tornou uma casa. Na verdade, a escola começou numa varanda dos fundos da casa da minha mãe. Minha mãe é uma grande alfabetizadora. Mas começou para criança ou para... Para a alfabetização. Para alfabetização de criancinha. Assim nasceu a escola. A primeira escola da família nasceu na varanda da casa da minha mãe, numa mesa que era da salina do meu avô. Meu avô era salineiro, João Nogueira, né? Aquela mesa era uma mesa grande de 3 metros. E ali minha mãe dava aula de alfabetização. E minha mãe era professora do estado, era uma grande alfabetizadora. Viajava muito em busca de novas metodologias. Sempre, sempre. Eu, com 14 anos, sempre, a vida inteira, trabalhei. Me lembro dela dando aquela aula de alfabetização, né? E ela cita com muito orgulho. Se hoje, ela hoje está com Alzheimer, mas
é impressionante como a memória, né? E se a gente conversa sobre a memória antiga, ela ainda está. Mas a minha mãe sempre falava dos alunos dela. E eu me lembro, eu pequena, assistindo aquelas aulas que ela dava ali naquela mesa. Assim nasceu a escola foi crescendo. Eu, com 11 anos, já era ajudante de turma. Era aquela que levava aos banheiros as crianças, hoje eu chamo de fraldária, né? E... Você já sabe, o meu primeiro emprego foi também com 14 anos, né? Ajudando ali as professoras. A minha função era levar o banheiro, brincar na hora do recreio e no final tirar a massinha das mesas que ficava grudada. Então era essa a minha função, né? E ali eu fui crescendo, acabei sendo tudo dentro da escola, né? Fiz toda a experiência, desde ajudante, quantas vezes não tinha nem quem limpasse a escola, né? Era eu mesma que limpava. No verão era a família, eu e minhas irmãs que pintávamos a escola, fazíamos as flores, né? E a nossa mãe se preocupava muito em nos ensinar, em passar verdadeiramente as metodologias. Então, com 15 anos, eu tive aula de Piaget, né? E ela estudava muito Piaget conosco e como aplicar. Piaget, só para quem está assistindo, como que a senhora consegue explicar de uma forma simples o que seria? Piaget foi um precursor, foi alguém, um homem, né, que deu uma base grande à pedagogia, né, que deu algum caminho, um caminho bacana para a pedagogia. Tiveram outros. Porque antes, o método que se aprendia a ler e escrever era eu lembro da minha mãe ainda ensinando, a minha mãe nordestina, né? Então ela falava beababá, beabebé, beabibi. E depois você ia juntando e você realmente teria que saber o som de cada letra, de cada letrinha e aprendendo o significado pós você conseguir juntar as sílabas, né? Isso. Porque hoje você vê métodos diferentes da criança olhar, decorar a palavra e ficar associando, né? A gente chama de leitura incidental, né? Isso. A criança, antigamente, hoje quase a criança não vê Coca-Cola, mas antigamente a Coca-Cola era fácil ela ler Coca-Cola, era fácil ela ler McDonald's. Porque decorava o formato, essa palavra, decorava o formato da palavra. A palavra estava sempre ligada àquela garrafa, àquele rótulo, né? Então, ela lia por incidente, chamamos de leitura incidental. Né? E assim, na escola a gente escrevia: veja a parede, veja a janela, veja a porta, né? E a criança lia veja a parede, né? Ela lia por incidente, porque a professora, alunos de 4 anos, falava: olha aqui, isso aqui é a parede, olha o que está escrito aqui, ó, veja a parede. Aí eu perguntava: e o que está escrito aqui? Veja a porta. A criança já sabia porque ela ligava a palavra veja, que estava escrita ali naquela frase grudada à parede, com o veja que estava ali naquela porta. E assim tudo era escrito dentro da escola, né? A gente escrevia para que a criança soubesse a função da escrita, da leitura, né? A questão da comunicação. Agora, voltando para a questão da sua família, Silvaninha, porque assim, hoje Serginho é uma figura muito badalada na cidade, muito se fala dele, né? Muito se conhece de Serginho. Mas o seu pai teve uma função muito importante em Cabo Frio, né? Ele tem um livro escrito sobre a história da cidade. Como que veio acontecer tudo isso? Como que veio acontecer... Eu vejo por onde ele passa, as pessoas olham muito admiradas, olham com um sentimento até de gratidão a ele. Como que aconteceu tudo isso? Não, até eu olho, eu me enamoro desse pai. É um grande pai, é um grande homem, é uma grande referência, tanto ele quanto a minha mãe. Eu sou sortuda. Eu tenho 2 grandes referências. Meu pai também foi professor, né? Que bacana.
e sempre muito estudioso, hoje completamente lúcido, extremamente respeitado. Está fazendo 93 anos, continua escrevendo. Nossa, e ele é extremamente lúcido. Quem consegue, assim, quem tem a oportunidade de conversar com ele, vê que é uma pessoa extremamente culta. Culta, escreve no Face, escreve e-mails. Os textos dele no Face são maravilhosos. Sem erros de português, sem erros de concordância, com as vírgulas no lugar certo, né? Pode, às vezes, pular uma letra, né? Que acontece com a gente. Né? Mas assim, sempre se desafiando, mexendo no celular, mexendo no seu computador e escrevendo muito. Ele escreve muito, ele tem muitos livros escritos, faltam ser editados. Olha. Né? Ele escreve muito todos os dias. E meu pai, ele fez o direito, foi presidente da OAB, segurou como advogado naquele tempo uma barra muito grande. Os advogados, a OAB não havia fórum em Cabo Frio, né? O fórum, ora era aqui, ora era ali, aí mandava lá para o Centrinho, para outros lugares. E meu pai, naquele momento, ele sozinho correu atrás. Hoje, esse fórum maravilhoso que Cabo Frio tem é fruto da gestão do meu pai como presidente da OAB. E ele é uma pessoa, assim, muito reconhecida no meio. Até hoje, na hora de entregar a carteirinha, aqueles que passam na prova da OAB, ele é convidado. Olha, né? Que legal. E a nossa família, as Qual mulheres... Qual o nome do livro que ele escreveu, Tiago? O Sal, Minha Vida, Minha Riqueza, né? É muito lindo. Esse livro, ele conta a história dos salineiros. Porque o sal era o ouro branco. Né? Os salineiros eram pessoas assim, ricas, né? Na região. Tinham barcos. E meu pai, vale a pena você chamar ele para uma entrevista. Vale a pena mesmo. Vou contar com a ajuda da senhora para a gente. Tá bom, viu, José Gonçalves? Você vai estar aqui, porque eu não vou me atrever a falar do sal em Cabo Frio. Tá ótimo. Então, fica aí o seu José Gonçalves como uma figura icônica em Cabo Frio, né? E aí a família vem aí nesse legado, vem Serginho assumindo a ciência e tecnologia. Muita gente questionava na época o que um advogado entende de ciência e tecnologia. Muita gente, inclusive eu admito, que não sabia que a UERJ, a FATEC eram administradas, são vinculadas da Secretaria. Todo mundo achava que era da educação, mas são instituições importantíssimas, né, no estado do Rio, que são ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, acaba que o legado da família acabou conquistando todo o estado, o trabalho acabou alcançando todo o estado. Cris, assim, como educadora, nas entrelinhas, quando ele posta, quando ele mostra aquilo que ele fez. Seja um orgulho muito grande. E vejo assim, caramba, como é que ele sabia tudo isso? Né? Por exemplo, você quer ver? As FATECs estavam falidas, né? A gente não ouvia. E, de repente, ele começa a procurar colocar em cada cidade cursos com significado àquela cidade, né? E isso dentro da pedagogia, né? Dentro da educação, é uma coisa de muita valia. Você sabe que hoje o nosso Brasil é um dos últimos países na educação pelo PISA, né? Uma avaliação do PISA, da OCDE. Alguns anos atrás, só 2019, né? A gente ficou indo nos últimos lugares. Nós vínhamos sempre entre os últimos. De 60 países que eram avaliados, nós ficávamos em 57º lugar, 58º lugar. E em 2019, 65 países começaram a ser avaliados. E o nosso Brasil piorou. Foi para 60º lugar, né? E por quê? Né? O físico alemão que faz esse ranking mundial na avaliação da educação no mundo, ele fala, no Brasil,
ou se ensina a grande habilidade que se trabalha no aluno é o memorizar, é o decorar. Mas o aluno, quando tem que aplicar aquele conteúdo à vida, ele não sabe o que faz com aquele conteúdo. Quer dizer, aquele conteúdo não tem significado para a vida do aluno. Por isso que eu falei do Serginho, que ele procurou colocar na Paetec o que tem significado. Que é mãe, que é pai, se atentar que às vezes a gente está ali, o filho parece que está indo num caminho totalmente contrário, né? Vocês estão ali da família muito ligada à educação e parece que vai para o lado do direito, que parece, entre muitas aspas, que não tem a ver, mas na verdade estavam sendo observados, né? Estavam sendo observados e acabou que o legado foi um legado que ficou para o estado do Rio. Agora, o que eu queria entender da senhora é o seguinte: eu escutei muito durante a minha vida a frase que dizia: a escola ensina, a família educa. Existe isso? Existe alguma diferença entre educar e ensinar? Ou não, é a mesma coisa? Para os gregos, eles chamam de paideia, é educação. E tudo é educação, né? Se a gente for no caminho dos gregos, da paideia, tudo é uma coisa só. Porém, há uma distinção bem clara. Qual é o papel da escola e qual é o papel da família na vida daquele ser humano, daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, né? Essas duas instituições, escola e família, têm o mesmo papel, têm a mesma missão na vida daquele ser humano? Não, as missões, né, as funções são distintas. A família está para formar, para dar valores, para direcionar o seu filho, né? Aquela criança, para a família, é um filho. Para a instituição escola, aquela criança é um aluno. E qual é o papel da escola na vida daquele aluno? Eu falo que é mais do que ensinar, Cris. É o gerar aprendizagem sobre o ensino ministrado sobre aquela criança, né? No Brasil, a gente precisa correr atrás do gerar aprendizagem, né? Então, assim, a família educa, forma, passa os valores. Esse é o papel da família. Eu quero que o meu filho seja dessa maneira, tal. Não estou falando de vocação, mas eu estou falando de moral, estou falando de ética, estou falando de valores, né? E o papel da escola é ministrar os conteúdos acadêmicos. É a escola que trabalha esses conteúdos com o aluno e é ela que manda para o mercado de trabalho. A família trabalha aquela criança para que lá na fase adulta ela seja o homem reto, honesto, grande, né? De valores, com autoestima elevada. E a escola ministra os conteúdos acadêmicos para que ele possa ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande professor, né? Gente, grande eu falo porque a gente sonha grande, né? Sim. Então, os papéis são distintos. Porém, eu, enquanto pedagoga, sempre falo assim, eu não abro mão da ajuda da família, porque o papel da escola é gerar aprendizagem, é ensinar e sobre aquele ensino levar o aluno a aprender. Mas para que ele fixe essa aprendizagem, ele precisa treinar aquele exercício em casa, na hora dos deveres de casa. Se a criança não fica 8 horas na escola, né? Ela fica uma parte, então esse dever de casa é uma maneira dele fixar aquilo que ele aprendeu na escola. Mas às vezes a criança sai com dúvidas e a família, quando é dedicada, quando é presente na vida daquele filho, né? E deve ser, todas as famílias devem ser assim, ela
ela olha com carinho, olha com atenção, é o momento em que, no que ela senta do lado, ou então, filho, faz aí, a mãe vai ter uma hora que ela vai, quando você tiver dúvida, fala com a sua mãe. Quantas vezes a família acaba ajudando a escola, gerando aprendizagem, não é isso? Acontece da criança sair com dúvidas da escola e a família, na hora de ajudar no dever de casa, acaba verdadeiramente fixando aquela aprendizagem ou gerando a própria aprendizagem que era papel da escola, que é papel da escola. Porém, e a escola ajuda a família na educação dos filhos? Claro. Né? Quantas vezes, na hora do momento do conflito dentro da escola, né? É a escola que entra com os valores. Mas isso está certo? Era dessa maneira? Como é que a gente pode fazer para resolver essa situação? Então, vamos pedir perdão ao outro, pedir desculpas. Você machucou o amigo, né? Tá certo? Na hora do recreio, jogar esse futebol dessa maneira? Olha, poderia ter sido feio o tombo do seu amigo. Né? Então, esse é o momento que a escola ajuda a família, né? A escola não deixa passar de qualquer maneira aquele tombo, aquele empurrão. A escola está sempre volta para que não haja o bullying, né? Porque o bullying é questão de valor, é papel da família. O filho, a criança quando faz o bullying, é porque a família está deixando a desejar. Né? Mas a escola entra com suporte, entra com ajuda. E aí ela tem a OE dentro da escola, tem o psicólogo e a própria professora. Todos da escola precisam entrar nesse barco. Esse assunto foi bom a senhora trazer, porque assim, é um assunto que gera muitas, principalmente em rede social, né? Gera muito buchicho a questão do bullying. Porque eu vim de uma época em que a gente na escola era magricela, era 4 olhos, né? E aí tem o pessoal que defende, que fala assim, não, mas a gente recebia o apelido disso, aquilo, outro, e a gente passava metiolate, e o metiolate ardia, e as crianças eram mais fortes, e a gente sobrevivia. E tem um lado que fala, não, isso causa traumas, que as crianças vão levar para a vida inteira, às vezes uma timidez. Então, assim, como administrar isso? Porque, de fato, eu coloco um pouquinho do meu ponto de vista, assim, de fato, eu acho que é complicado você ter uma criança que se torne... como é que a gente consegue administrar, por exemplo, que o meu filho não se torne fraco demais, qualquer palavra que ele escute, né? Eu costumo em casa falar assim, você é isso que te chamaram? Não, não sou. Então, por que você está preocupado? Se você não é, você não tem que se preocupar. Mas também tem aquela preocupação de tipo, será que isso está atingindo o psicológico? Será que isso está atingindo o emocional? Como é que é para os pais e para a escola lidar com isso, chegar ao equilíbrio, né? Não chegar nem para um extremo nem para o outro. Como é que faz para administrar? Então, verdadeiramente a gente precisa trabalhar e formar filhos e alunos fortes, né? E a gente não faz um ser humano forte quando tira todos os obstáculos da vida, né? Mas também, por outro lado, se a gente permitir muitos obstáculos, a gente pode sobrecarregar e machucar essa criança profundamente. Há crianças que ficaram machucadas, né? Então, assim, é uma questão de harmonia, de saber conviver. Eu sempre dou uma receita para os pais, sabe? Eu vou dar para todos os pais que estão ouvindo aqui agora e para você, Cris. Anota aí, vamos Anota. Existem alguns segredos que tia Vaninha sempre dá, ó, e um deles é esse, ó, ouvir para entender, entender para atender, né? Ouvir seu filho para entender como é que está processando, o que ele está vivendo e como é que ele está processando aquilo que ele está vivendo, né? E entender o seu filho para atender. Atender primeiro o seu papel de mãe, né? Que é orientar, proteger, né? O papel da escola também e poder conduzir. Mas para que isso aconteça, para que você não enfraqueça seu filho, né?
passando a mão na cabeça, coitadinho, coitadinho, não é. Mas é preciso fazer o diálogo. E o diálogo se faz também com o treino. Então, desde pequeno, chamar esse filho ao diálogo. O Isamitiba, um grande psicólogo, ele falava assim, surpreenda seu filho, né, para conversar com ele. Porque a criança, o filho, ele já sabe, quando ele chegar em casa da escola ou quando entrar no carro, a pergunta que a mãe vai fazer. E tem mães que já fazem a pergunta direcionando aquilo que ela quer ouvir, né? Meu filho, como foi a escola? Ou então assim, meu filho, qual foi o problema que você teve hoje na escola? Você está enfraquecendo seu filho, né? Tipo aquela mãe que sempre o filho causa problema, e aí ela ou já então que a escola está sempre que... causando problema na vida dele, né? E ela precisa todos os dias defender, né? Mas é preciso ouvir. Então eu falo assim, surpreende ele, pelo menos uma vez na semana, passa na escola e em vez de ir para casa, se tem um dinheirinho, vai tomar um sorvete, vai comer uma pipoca no banco da praça. Antigamente, banco da praça, hoje a gente fica inseguro. Mas, a gente tem uma praia tão linda, senta naquele banquinho, nem precisa do sorvete, vai ver o movimento das ondas do mar. Porém, os pais sabem que quando ele sentar naquele banquinho para ver a onda do mar, o grande objetivo daquele pai, daquela mãe, é ouvir o filho, ouvir a filha. E aí, filha, como foi hoje o dia? Foi bom? Ou então, Deus dá sabedoria. Tem uma palavra em provérbio que fala que a sabedoria é mais importante do que a inteligência. E é algo que a gente precisa querer buscar, porque é uma riqueza. A sabedoria te protege, ela te defende, ela te conduz, né? E quando a gente busca estar com o filho naquela função, porque se você é mãe, você é pai, você tem a função para administrar a vida desse filho. Então você ao que sentar ali você só não pode perder o seu foco. Você está ali para ouvir, para abrir um diálogo. E mais do que você falar, você precisa ouvir para entender o que ele está vivendo. E aí ele vai falar e você vai perceber se ele está sofrendo bullying. E aí você vai fortalecer. Filho, você é bonito, você é lindo, né? Se acredita, beija no seu ombro, eu falo assim, beija, se beija. Né? Não deixa ninguém. Deus fez alguma coisa errada. Vou abrir só um parênteses, que é importante, importantíssimo, até porque eu tiro muitas lições da Tia Vani, já vou contar uma já. Eu tiro muitas lições ouvindo e observando, que eu também, né? Não é só os filhos que observam, que está em volta. A Bíblia diz que a gente é observado por uma nuvem de testemunhas, né? Tanto testemunhas boas quanto ruins. Mas, enfim. Mas é bom a gente abrir o parênteses que a gente falou de Serginho aqui, porque Serginho é o mais conhecido, né? Mas Chavaninha também tem 2 filhos maravilhosos, né? São 4. 4, desculpa, gente. O Miguel fica bravo comigo. Eu estava lembrando Gabriela, né? Que é uma baita de uma médica super dedicada. Você vê que toda vez que ela está falando ali sobre isso, se emociona, realmente muito dedicada à profissão. Felipe, que trabalha lá com as escolas, é um grande administrador. E Miguel, que é um rapaz também totalmente comprometido ali com a Igreja Católica, que é um advogado também. Um grande advogado. O advogado do Serginho. Advogado de Serginho. Então, assim, são 4 filhos que estão bem encaminhados. Então, assim, tem que a gente quer ouvir. Eu tenho aprendido muito isso, que para você ouvir o conselho de alguém, aquela pessoa precisa estar na posição que você quer chegar. Então, se você quer ter filhos bem-sucedidos, você tem que ouvir quem tem filhos bem-sucedidos, né? E aí eu falo isso porque eu observando e ouvindo muito Tia Vani, esses dias eu comecei a fazer alguma coisa com o Pedro, porque a gente tem muita preocupação de ir à igreja, de levar os filhos à igreja, seja o culto, a missa, né? Ou outras pessoas que frequentam, não sei, casa espírita, mas as pessoas têm muita preocupação em levar o filho para uma religião.
E religião significa aquilo que liga o homem a Deus. Mas às vezes a gente não se preocupa em ser uma religião junto com os nossos filhos, ser igreja junto com os nossos filhos. E eu, justamente dentro desse ensinamento que a senhora está trazendo, eu faço questão de falar, que eu acho que fica até mais uma dica para quem está assistindo a gente em casa. Eu comecei a fazer alguma coisa com o Pedro que eu me surpreendi. Porque Jesus foi um pedagogo de excelência, né? Pegou 12 camaradas lá que não tinha muito futuro e deu um jeito, né? Deu um jeito de se tornaram grandes homens. Teve Judas que se perdeu lá no meio do caminho, mas Jesus, né, até o fim, ele foi lutando e aí a gente teve Pedro, Lucas, né? Toda essa maravilha que a gente conhece hoje, mas que se a gente voltasse lá no templo lá atrás, a gente ia olhar e não ia dar nada. E eu pensei, Jesus ia pra praia e conversava e fazia um discipulado ali. E eu falei, Pedro, vamos caminhar. E chega na praia, a gente senta e começa a falar da Bíblia. E aí eu começo a falar com ele, tem uma passagem bíblica que Jesus falou essa e essa parábola. O que você acha? E dentro daquilo ali ele vai falando, ele entra no assunto dele mesmo. A gente também vai conduzindo o assunto, né? Para ele entrar e começar a falar. E assim, tem sido uma experiência emocionante. E às vezes, né, eu acho que a questão hoje, a gente precisa muito, e por isso que eu sou muito grata da senhora estar aqui hoje, porque a gente precisa voltar a um hábito que a gente tinha lá no passado de ouvir os mais velhos, de ouvir quem tem experiência. Então, quando você, por exemplo, ouve a experiência que a senhora viveu, e eu, por exemplo, pude chegar a esse feito, tantos outros que eu cheguei com o Pedro ouvindo a senhora, observando, aprendendo, mas quando a gente chega e vê o resultado, a gente fica assim, caramba, não é só a igreja, sou eu que tenho que sentar, sou eu que tenho que conversar, não é só a escola, sou eu que tenho que saber a direção, não é a escola que vai dar a direção da vida do meu filho, né? A escola vai acompanhar. Mas assim... O filho é para toda a vida, né? Sim. O aluno é parte da vida, né? Então, assim, é a família, realmente. O filho é fardo, é a obrigação da família. E esse é para toda a vida. Mas a senhora acha, por exemplo... Deixa eu pegar uma questão também, além da questão do bullying, uma coisa que a gente escuta muito hoje é, poxa, mas na minha época existia educação moral e cívica. Na minha época, eu, por exemplo, sou uma saudosista disso. Eu estudei numa escola também que tinha valores cristãos e eu lembro que a gente, todos os dias, fazia fila, fazia o firme, cobrir, descansar, saía todo mundo em filinha para a sala de aula. A gente cantava o hino nacional, cantava o hino da bandeira, não lembro quantas vezes por semana, mas todo mundo sabia as letras, né? Tinha carteirinha lá para carimbar o presente, ou faltou, se faltasse a mãe era chamada. O caderno, lembro que a gente tinha que fazer margens com a canetinha no caderno, tinha cor para encapar o caderno, tinha vistoria dos uniformes, deixa eu ver se o uniforme está todo na cor certa, todo mundo tinha que levantar, a diretora passava. Muitas coisas, a gente sabe que a modernidade, a criançada está ligada em rede social, né? É outra cabeça, são outros tempos, então muitas coisas realmente têm que se adaptar. Mas o que acontece com os pais que têm esse saudosismo da educação moral e cívica? É uma questão de andar mais, de procurar as escolas, de entrar, conhecer os valores da escola, ou não? Isso tem que esquecer, já passou, ficou no passado, não volta mais. O que a senhora acha a respeito disso? Não, toda escola tem um documento, tem o seu projeto político-pedagógico, né, e o seu regimento, o regimento de nossa escola, de todos os regimentos de todas as escolas são registrados em cartório. Claro que por acima existe uma Constituição, abaixo dessa Constituição existe a BNCC, né, um norte que a escola recebe para conduzir, mas a escola tem um documento dela. Então, existem aquelas escolas que são escolas judaicas, existem as escolas que são escolas... cada uma tem os seus valores de escola. Eu acho que todo pai deveria procurar saber como é a escola,
que metodologia ela aplica, como é que ela vive, quais são os valores. Eu imagino que deve acontecer muito isso, né? Por exemplo, um pai vai para uma escola que o sistema é mais livre, que o foco é outro, e aí de repente o pai vai lá e não, eu quero no nacional, eu quero oração, e não é o perfil daquela escola. E às vezes o contrário também, o pai vai para uma escola onde os valores são mais difundidos ali entre os alunos, onde é conversado mais a questão da ética, ou onde tem aquela disciplina, né? A senhora citou os colégios judeus, existe também os colégios católicos, as escolas evangélicas. E as aí, escolas militares. As escolas militares. E aí, de repente, o pai vai para aquela escola e fala assim, não quero que meu filho cante no nacional, ou não quero, acho difícil, mas, né, tá muito cansativo para ele, tá muito rígido. Eu acho que isso deve ser uma coisa comum, né, de acontecer hoje, ou não? Nós vivemos um momento em que alguns questionamentos desse tipo nunca quase nunca vinham à tona, né? Bom, a nossa escola, ela não é tão rígida quanto um colégio, não é rígida como o colégio militar, porém, é uma forma de conversarmos com os alunos, colocarmos uma disciplina, né, até por uma questão de espaço de escola, né? Então, todos eles vão para a quadra, a gente sempre faz aquela oração comum, que é a oração do Pai Nosso, e uma vez na semana se canta o hino. Mas naquele momento também, a escola passa para o aluno o que vai acontecer aquele dia, o que se espera, ou se é uma visita que vai chegar, ou é um projeto que está em desenvolvimento. Então, a nossa escola passa. Então, agora no começo do ano, que é o período que os pais estão matriculando as crianças, é o período ideal para que antes dele matricular, ele conheça a escola, qual a proposta, né? Acho que esse fica o maior conselho, né? Isso. Eu sempre digo para os pais, principalmente os pais dos pequenos, né? Que o legal é ele ir para a escola no auge, no pique da escola. Quando a escola está cheia de alunos, trabalhando com esses alunos. E aí ele vai ver verdadeiramente que escola é essa que você tem, né? Que você está colocando o seu filho. Para que o processo seja transparente. Eu vejo que escola, só existem duas palavras, ou ela edifica ou ela aniquila. Escola tem que ser lugar de edificação. Não pode ser de outra, né? Porque nós falamos de educação, né? Eu estava falando para os professores, dia 1º eu vou estar envolta de uma formatura de uma filha. Essa filha está terminando sua 2ª residência, vai se formar em cardiologia. Gabriela. E agora está indo para a 3ª, já passou para a 3ª residência, que são procedimentos cirúrgicos, cardiológicos. E aí, dia 1º, ela se forma. E dia 1º também a nossa família tem 2 eventos, no mesmo tempo. A formatura da Gabi e a posse do Serginho como deputado, né? E a gente vai ter que se dividir, claro. Os irmãos já estão, mãe, você vai para qual? Meu coração está dividido. E a filha fala, mãe, você vai para qual? Né? Mas eu tenho o compromisso de formar, de acolher os meus professores, né? E é um momento muito importante na vida de uma diretora, porque ela vai dar direcionamento à sua empresa, ou então, se é um diretor de escola pública, é um momento fundamental. Esse diretor precisa falar para todo o corpo docente, para todo o corpo de funcionários, para todos os colegas de trabalho, né? Eu os tenho como colegas de trabalho. Então, eu passei o dia de ontem fazendo gravações, podia até ter feito aqui. Olha, tá vendo? Né, para os meus professores, para falar aquilo que eu precisava falar, né? E eu falava muito assim, e eu penso, é o que eu penso, e é o que eu penso, é o que eu adquiri da minha mãe, né? E ela traz esse slogan e eu não abro mão desse slogan, que é: o importante em nossa escola é o amor.
eu poderia tirar em nós e botar o importante na escola é o amor. O amor, ela fala do amor ágape, né? Mas o amor entre amigos, o amor de Deus, o amor ágape, e o amor, ele transcende todas as coisas. Se o ser humano se sente amado, ele vai ter aprendizagem, né? Por aquele amigo que o ama, né? Então a gente sempre trabalha na escola com monitorias, né? Eu oriento os professores a fazer, nunca coloca do lado aquele aluno, às vezes ele tem uma habilidade muito boa em matemática e falta um trabalho na língua portuguesa, né? Então coloca do lado para sentar junto, quando você faz o movimento da sala, do lado daquele que tem uma habilidade grande em matemática, aquele que falta a habilidade da matemática. Porque enquanto o professor está no quadro explicando, ou está explicando a um, o colega está explicando ao outro. Ou seja, a escola é um lugar muito, muito adequado para o exercício do amor, né? Exatamente. E essas memórias a gente leva para sempre, né? Eu tenho uma memória, a memória do cheiro, né? Muito forte em mim. E eu, por incrível que pareça, não me pergunte como, não sei explicação científica para isso, mas quando eu sinto o cheiro da minha professora da pré-escola, eu lembro dela. E ficou muito marcado porque ela tinha o mesmo nome que eu, então eu achava o máximo ir para a escola e a professora ter o mesmo nome que eu. Eu não lembro do rosto dela, não lembro como ela era, mas eu sinto o cheiro e eu lembro. Ou seja, é o amor que ficou ali, tanto em relação aos amigos. Tenho muitas lembranças, tem amigos que eu conheço até hoje, tem amigos que eu levo até hoje, mas a escola, eu acho que ali você está convivendo com pessoas de diferentes tipos, pessoas com diferentes pensamentos, e é realmente o primeiro exercício de amor, né, de um ser humano. Eu sempre falo assim que a escola, ela não tem que ser boa para o filho do fulano e do ciclano, para o filho do fulano, para a neta da tia Vaninha, mas para o amor daquela família, né? Porque por trás de cada criança existe uma família amando, né? E torcendo por ela, né? Então você imagina você entrar na escola e o porteiro, né? Te dá um bom dia, sorrindo, te acolhendo, mas não dá bom dia para um ou para o outro, para todos, né? E aquele que está no pátio, que olhando os alunos, vê se aquele está quietinho lá no canto, por que está quietinho, chama para brincar. Eu tenho na escola, eu falo assim, um dom que nós precisamos ter para trabalhar na escola, eu acho que para a vida toda, para trabalhar em todos os lugares, né? É o dom da empatia, que é uma virtude, que é um dom, é uma virtude, é uma necessidade, né? Saber se colocar no lugar do outro. E eu sempre falo assim para os funcionários, qual era a melhor parte da escola? Aprender é muito bom, mas o recreio, fala a verdade, jogar aquele queimado, jogar aquele futebol e o ping-pong, e o se relacionar. Então, na nossa escola, a gente tem a caixa do recreio bom. Então, você abre, ele tem elástico, tem o que você pensar de brinquedos, legal. Tem. Né? E esse recreio bom vai para... a caixa é colocar as bolinhas do totó, do tamancobol, do ping-pong, mas o elástico, a corda, as pedrinhas, os sacos das 5 Marias, né? A carta, o dominó, o xadrez e a bola para o vôlei, a bola para o basquete. Não são bolas da educação física, mas são bolas para brincar na hora do recreio, né? Então, assim, é pequeno o recreio, todos os alunos pedem, tinha que ser maior, principalmente os pequenininhos. Porém, dá tempo até deles brincarem. Né? Então, assim... Lembrar essas brincadeiras, né? Tem crianças que nem conhecem mais, né? Mas a gente sempre volta, né? E as escolas, elas estão voltando, né? Desenhando a amarelinha no chão. Isso é muito bom. Né? O elástico, porque é uma linguagem universal, né? A brincadeira para a criança, você pode botar crianças de 10 países
né? Diferentes, cada um falando a sua língua, Elas vão se entender. Mas se você der a bola, elas vão brincar. Juntas, mesmo né? falando diferente, isso é muito interessante. E isso aí, na escola a gente tem o violão, tem o cantinho também, aqueles que querem tocar o violão. Isso é muito bacana, porque aquele que toca o violão ou vai arranhar o violão sempre junta aquele grupo É muito cresce. gostoso. É a lembrança que vai levar para a vida inteira. Mas assim, Tia Vania, a gente tem um concorrente muito forte hoje para as brincadeiras, para o momento do violão. Inclusive, eu vou deixar uma dica aí para quem está em casa, assistir um documentário, na verdade, não é uma série, é um documentário da Netflix, se chama Dilema das Redes. É um documentário feito pelos funcionários da Google, do Google, do Facebook, do Instagram. É muito interessante, E aí eles até colocam ali no documentário todo o risco que o uso das redes sociais oferecem para as crianças. Então, como que as escolas acabam administrando isso? Assim, a gente sabe que cada uma vai lidar de um jeito, mas de uma forma geral, né? Não a sua escola ou a escola B, mas de uma forma geral. Como é hoje o desafio? Porque o aluno, muitas vezes o pai não quer ter o trabalho, a gente tem o dia a dia profissional ficou muito sobrecarregado também, porque é uma gama de informação muito grande, e o pai fala, deixa o telefone, que aí a criança fica quieta. Já vi assim, pai antigamente dava chupeta, né, para acalmar a criança. Já vejo hoje os pais, a criança pequenininha dando celular para acalmar a criança. No mercado, a criança começa a gritar, dá o celular para acalmar a criança. Então eu imagino que isso se reflete muito nas escolas também, porque uma criança que está acostumada a ter um livre acesso à tecnologia, né, tecnologia é boa, mas aí é necessária, né? Ela para a nossa evolução ela é essencial, mas como faz para a gente conseguir aproveitar essas brincadeiras que faz tão bem para o nosso psicológico, né, para a formação de uma criança, de um adulto saudável, que importante até na questão que a senhora colocou de socializar, porque imagina se crianças de línguas diferentes acabam brincando ali, imagina da mesma língua, né, a integração que elas trabalham ali. Como faz para disputar com as redes sociais dentro das escolas? A gente até começou a falar sobre a fila, a oração, o hino, né? É uma questão de limite. O mundo impõe um limite. Querendo ou não, algum dia o aluno vai ter esse encontro com o limite. Existe uma lei, né? Que é proibido o uso do celular em sala de aula, e em nossa escola o uso do celular é proibido. No recreio, no pátio, na sala de aula, a não ser que o professor peça, né, para uma aula híbrida, né, para apresentação, por exemplo, alunos do Fundamental 2 e médio na nossa escola já não fazem trabalhos em cartolina, já fazem uns 12 anos isso. Eles apresentam os trabalhos, com certeza, através dos celulares deles. Eles levam laptop e apresentam em slides, ou em esquetes, ou em filme que eles produzem. A nossa escola tem a Sala Média Lab, né, também, se ele precisa usar para montar aquele trabalho que o grupo vai apresentar. Nesse momento, é permitido o uso do celular. Ele precisa espelhar, né, o trabalho dele para os slides dele, né, ou o filme que ele fez. Agora, fora isso, o celular é desligado e guardado na mochila. Se a escola pega, o aluno já sabe. Ele entrega na mão, vai ser entregue na secretaria e o pai só será entregue na mão do responsável. Né? Então, vai dar trabalho. Às vezes, o pai está no Rio, não, só na sua mão. Né? E essa é uma ordem, é um limite da escola. Por que a escola fez isso? Porque os alunos
E eu não posso garantir que todos os alunos vão saber administrar bem esse celular. Primeiro, então, sala de aula não vão aprender, né? Vão se desvirtuar. E segundo, às vezes no recreio é um filme, é uma foto e é um bullying que pode sair, né? Então, assim, existem leis, né? É muito sério isso para a escola. Então, a escola, em função das vivências que já tiveram, não só a escola, a minha escola, mas muitas escolas, o uso do celular na escola é proibido. Mas uma solução que vocês encontraram, que muitas escolas devem usar também, é introduzir, então, essa tecnologia na apresentação de trabalhos. Quer dizer, coloca quando precisa, quando é útil, e quando, né, é saber respeitar o time certinho, né? Quando precisa, usa a tecnologia. Quando não, vamos brincar, vamos tocar violão, vamos conversar. Talvez seja isso que os pais precisem trocar figurinhas com a escola e algumas práticas, de repente, da escola, assim como dos pais, os pais acabam contribuindo para a escola contribui com os pais também. De repente, esse é o grande segredo aí para você que está tendo dificuldade. Quem não está, né? Tendo dificuldade com os filhos, na hora que couber, faça atividade com seu filho, com o celular, com o computador. E outra hora vem aqui, vamos tocar um violão, vamos brincar, vamos conversar, não é isso? Com certeza. Tia Vaninha, olha só, é sempre um grande aprendizado conversar com a senhora, seja aqui, seja na vida. É sempre um privilégio poder ouvir toda a sua experiência, toda a sua bagagem. Eu sei que foi só a pontinha do iceberg que a senhora deixou aqui, porque a senhora realmente é um baú de experiência, um baú de tudo sabedoria. Graça de Deus, viu, Cris? Você falou dos filhos, eu realmente amo meus filhos, mas quero dizer a todos que é graça de Deus. Sim. Sabe? E assim, fica um gostinho de quero mais, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então eu vou passar para a senhora deixar as suas considerações finais aí para quem está assistindo a gente. Então, o que eu falaria para cada família que está atrás dessa câmera, né, nos assistindo? Estejam sempre perto de seus filhos. Façam da escola uma parceira dela. Você colocou na escola, você escolheu a escola para o seu filho e você colocou a razão do seu viver, né? Então, sempre que precisar, vá à escola, converse com a escola. Mas tenha certeza que a escola, ela está para edificar a vida do seu filho. Ela é parceira nessa caminhada, estamos todos no mesmo barco. Ame, porque o amor transcende todas as coisas, né? O amor educa, o amor corrige, o amor partilha, o amor pede socorro, o amor pede ajuda, o amor serve e ajuda, né? E é isso que eu posso, e assim, educação é um processo, não há mágica, né? Acima sempre tem o poder de Deus abençoando cada família, porém é um se comprometer com a história, com a vida de cada filho. Tem uma música que fala assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu, não deixa não, chega junto, né? Acompanha cada fase do seu filho para que você possa assim colher frutos, bons frutos. E a árvore a gente conhece pelos frutos, e os frutos sempre serão graça de Deus na nossa vida. Amém. Olha, gente, foi gratificante hoje a conversa. Eu tenho certeza que você aprendeu muito. Eu tenho certeza que você vai levar muita coisa, não só desse programa, mas tantos outros que a gente tem trazido, pessoas tão especiais aqui como a Tia Vaninha. E você não pode ficar com isso só para você. Então, você que está assistindo pelo YouTube, corre, pega o link, manda para aquele papai, aquela mamãe que é especial para você, aquela pessoa querida que você quer contribuir com essas informações. Era tão bom, né? Antigamente, quando a gente recorria, tá com problema com os filhos, recorre à mãe, recorre à avó, pede ajuda. Faça isso, né? Recorra às pessoas mais velhas sempre para ser orientado, para receber conselho. E hoje a gente teve o privilégio aqui de ouvir Tia Vaninha, né? Obrigada de coração por esse presente aqui. E que eu falei, divide presente, né? Tem hora que a gente não pode guardar só pra gente, a gente tem que dividir com quem a gente ama. Então, manda o link desse programa aqui para quem você ama, ó.
Beijo no seu coração. Até segunda-feira que vem, às 2 horas da tarde, o seu encontro marcado comigo, Cris Viviane, aqui na Jovem TV, TV feita pra você. Que Deus